Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar da segunda aula da nossa Escola Bíblica Dominical para Adultos, que tem o tema A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Sejam todos bem-vindos, eu sou o pastor Edivaldo Miranda e vamos lá então a essa segunda aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, conforme está escrito em Lucas capítulo 13 e versículo 24. A verdade prática diz: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Nós temos a nossa leitura diária, que é claro, toda semana nós precisamos fazer para que quando chegar no dia da aula, isto é, no domingo próximo, aí você já vai estar inteirado sobre todo esse tema, esse assunto, e eu tenho certeza que isso é muito importante também. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo de número 7, versículo 13, versículo 14, e também o capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 10 de Mateus. O versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14 diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontrem. Introdução. Nesta lição estudaremos a analogia da porta estreita e da porta larga, mencionada pelo Senhor, e veremos que o nosso Senhor teve a pretensão de mostrar aos pecadores o caminho para a salvação. Para compreender melhor a soteriologia de Cristo. O que significa soteriologia, né? Quando nós estamos falando da palavra soter, nós estamos falando da salvação. Ou seja, soteriologia de Cristo é uma matéria da teologia que significa o estudo ou a doutrina a respeito da salvação. Responderemos as seguintes questões: o que significa a analogia de Jesus concernente à porta estreita e ao caminho apertado? Por que devemos escolher a porta estreita? De que maneira o pecador pode entrar pela porta que o leva para o céu? E, por fim, aprenderemos que a consistência da vida cristã tem por base o arrependimento, a confissão de pecados e a experiência do perdão. O segundo ponto aqui desse plano de aula que nós estamos vendo aqui na introdução, que é agora a letra A, que é o objetivo da lição. Primeiro, explicar a analogia da porta estreita e também o caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. O segundo ponto é destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. O terceiro ponto dessa apresentação dessa lição aponta que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, na confissão de pecados e, lógico, no novo estilo de vida. Nós precisamos entender, então, que a partir desse momento, quando você apresenta todos esses subsídios que nós estamos apresentando aqui, nós precisamos observar agora o comentário dessa lição. Então, vamos ao comentário. Introdução. Nessa então lição nós vamos estudar o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Introdução. Nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. E o nosso propósito é apontar algumas razões que mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, nós veremos que no início da nossa jornada deve se levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. E nós vemos então o primeiro ponto e nós vamos ao primeiro tópico dessa lição, que é a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida cristã, e para a vida, está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção ela é encontrada no Antigo Testamento, conforme está em Provérbios, capítulo 15 e versículo de número 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou em um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era
toda murada, havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. O segundo ponto desse tópico é o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, nós estamos apontando para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação. E nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo de número 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, e por que não dizer, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 39 e também o versículo 48. O terceiro ponto diz, porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio dessa busca irrefreada de prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, conforme está escrito em Juízes capítulo 21 e o versículo 25, e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Sagradas Escrituras, conforme João, no capítulo 7, versículo 38. A palavra-chave nesta lição desse domingo é porta. É interessante nós dizermos também que a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Assim das Sagradas Escrituras. Mesmo deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva, indizível, conforme Mateus capítulo 16, versículo 24, Romanos capítulo 6 e versículo 6 e Gálatas capítulo 5, versículo 24. As oportunidades da porta larga são atraentes. Nesse segundo ponto nós estamos tratando sobre esse assunto. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente. Haja vista que há muitas pessoas que preferem ter a sua vida dentro de uma promiscuidade, etc., para não ter uma vida dedicada a Cristo, porque essa porta larga, ela atrai a muitos para uma vida que parece ser mais fácil, mas nós sabemos que o fim desse caminho é a morte. E quando nós falamos que a porta larga ela oferece uma jornada de prazeres e deleites e libertinagem, entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, merendando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo, de desprezo a Deus, conforme nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, e também no versículo de número 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, e também Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 19 até o versículo 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira epístola de João, capítulo de número 2 e versículo 17. Eu quero enfatizar sobre as portas da cidade, porque no mundo antigo as portas desempenhavam um papel crítico, principalmente nas defesas de uma cidade. As portas geralmente eram um ponto mais fraco nos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Para uma cidade ser forte naquele tempo, não bastavam muros maciços, tinha que ter portas fortes. As portas da cidade também eram o local
dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos, conforme Jeremias, no capítulo de número 38, versículo 7. Indica que o rei realizou a corte em uma das portas de Jerusalém. Quando os profetas do Antigo Testamento atacam a injustiça, eles frequentemente se referem às portas da cidade como um lugar, é bom dizer isso, de justiça, conforme Amós, capítulo 5, versículo 15. Então, isso é justamente para você ampliar o seu conhecimento. E se você quiser saber mais, você pode ler o Dicionário Bíblico de Barker, que é editado pela CPAD na página de número 400. O terceiro ponto é as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar por esse caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, conforme 2 de Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, e com a disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 5 e versículo 17. E a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele, e como Ele andou, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã, conforme está em Lucas, capítulo 8, versículo 13 e versículo de número 14. O terceiro ponto diz assim: entrando pela porta e pelo caminho do céu. E o primeiro subtópico do terceiro ponto está assim: arrependimento de pecados, por meio de palavras do arauto divino João Batista, conforme Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e as novas alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias, conforme Isaías capítulo 1, versículo 16, e também o capítulo de número 15, capítulo 1, versículo 16, e Jeremias capítulo 7, versículo 3 até o versículo 7. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional. É bom falar sobre isso, porque quando se trata de arrependimento, nós estamos falando de uma pessoa que deixa aquele caminho errôneo que estava vivendo e passa a seguir agora em um novo caminho, quando Jesus foi muito categórico em dizer em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Então, estar nesse caminho é seguir a Cristo. O arrependimento bíblico, como ele é uma questão, não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma a uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Segundo, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que ia ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, conforme Mateus capítulo 3, versículo 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que é pecador. Jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, por exemplo, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como o dia da expiação, conforme Números capítulo de número 5, versículo 7.
Por meio desse modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, conforme o Salmo de número 32 e versículo 5, e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e Salvador, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados, conforme Provérbios capítulo 28, versículo 13, e na primeira epístola de João também, no capítulo 1, versículo 7, que diz: se nós andarmos na luz, assim como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Terceiro, produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades. Esse era um dos frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida, conforme Mateus capítulo de número 3 e versículo 2, e também o capítulo 21 e versículo 29, e Marcos capítulo de número 1 e versículo de número 15. E para concluirmos essa lição de hoje, nós vemos então que está escrito assim: no momento em que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência de perdão. Então, o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Chegamos então ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer você que chegou até aqui, você que não se inscreveu ainda em nosso canal. Vamos estar agrupando aqui essas videoaulas através de uma playlist para que você possa rever todas elas de uma forma mais objetiva, mais exaustiva e mais consistente. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, querendo Deus.